E aí galera, aqui quem fala é o Bulldor Pedro. E bem, ao longo de vários vídeos aqui no canal, eu já falei de diversos diferentes retcons presentes na franquia Ben 10. E dando uma análise completa, eu posso afirmar com toda a certeza do mundo que a coisa que mais tem em Ben 10 não é alienígena, não é planeta, não é personagem, é retcon. Literalmente, se você for lá na página da Wiki sobre retcons de Ben 10, você percebe que absolutamente todas as séries da franquia, clássico, Força, Supremacia, Omniverse, Reboot, todas têm retcon. Literalmente, dos mais pequenos aos mais drásticos e gigantes, existe de tudo que é retcon. E, como toda franquia que tem retcon, sempre vai existir aqueles retcons que foram feitos até que de uma forma bem feita, que são bons. Mas também existem os retcons que é o foco desse vídeo, os piores retcons, que são os mal feitos e que claramente só foi feito tipo, poxa mano, eu nem lembrava que o conceito original existia, eu só ataquei isso aqui para tentar complementar algo que eu nem sabia que existia antes. Ou porque a produção não gostava da ideia original, algo que o próprio Matt Wayne já disse, que teve retcon feito na franquia só porque a produção não gostava da ideia original. Então, pensando nisso, hoje eu vou falar o que eu considero os piores retcons feitos em Ben 10 e deixar claro, o que é óbvio, mas é sempre bom ressaltar, que esse vídeo é puramente a minha opinião. Logo, se você discorda de algum retcon que vai ser mencionado nesse vídeo estar presente na lista, direito seu, você pode discordar de mim que tá tudo bem, cada um pode ter sua opinião. O errado é você me xingar de 10 mil formas diferentes só porque eu falei uma opinião contrária da tua. Dito isso, bora começar com o vídeo. O primeiro retcon é meio debatível se ele de fato é um retcon, mas já que a Wiki de Ben 10 considera, eu decidi colocar aqui na lista, que é a respeito da origem de como os três alienígenas monstros do clássico foram desbloqueados. Todo mundo aqui já conhece os três aliens clássicos monstros, no caso, o Lobisbane, Ben Múmia e Ben Victor, que posteriormente foram rebatizados para Blitzwolfer, Snarl Hole e Freak Strike. E assim, a ideia estabelecida no clássico é que todos eles foram desbloqueados através do modo de coleta e captura de DNA do Omnitrix, onde quando os três tiveram contato com o Omnitrix absorveu seus DNAs, assim colocando o DNA deles na corrente Coldon e dando acesso ao bem à amostra de DNA da espécie de cada um deles, nesse caso os Loboans, os Tepcoolfans e os Transilianos. Porém, isso é algo exclusivo do clássico, deixado claro pelas afirmações dos personagens e pelos pop-ups. Em WAF, a história já não é essa, porque o Dwayne McDuff afirma que o que realmente aconteceu foi que o Omnitrix, quando os três vilões tiveram contato com ele, identificou seus DNAs como pertencendo à espécie Loboan, Tepcoolfan e Transiliano, e aí desbloqueou a amostra de DNA dessas três espécies que já estavam na corrente Coldon. Em outras palavras, o que o Dwayne McDuff quer dizer é que basicamente quando o Omnitrix identificou o DNA dos três, ele percebeu que era o mesmo de DNAs que já estavam na corrente Coldon. Então ele foi lá e desbloqueou os que já estavam presentes no lugar. Só que tipo, isso é algo controverso com todo o conceito do conceito de captura de DNA. Literalmente, o modo amarelo do Omnitrix foi construído no clássico como sendo isso, a coleta do DNA de um outro alienígena e assim dando acesso ao usuário. A maneira do modo de coleta existir é colocar no Omnitrix DNAs que nem sequer existem ainda, porque não foram catalogados. Aí o Dwayne McDuff vir e meter essa é simplesmente destruir esse conceito construído para esses três alienígenas. E assim também matar o conceito do coleta de DNA. E isso se torna pior porque quando a gente investiga mais a fundo as afirmações do Dwayne, é óbvio que ele só fez essa afirmação para apoiar a ideia dele das cópias genéticas, porque o Dwayne tem uma crença de que sempre que o Omnitrix absorve o DNA de um outro ser de outra raça, ele acaba fazendo uma cópia genética do ser em questão que teve o DNA absorvido, como aconteceu com 5 alienígenas de Andrômeda e o Prisioneiro 775. Todos eles tiveram seus DNAs absorvidos pelo Super Omnitrix, e ao invés do bem se transformar em o ápice da espécie deles ou alguma outra coisa, ele se transformou numa cópia exata deles, com a diferença que ele tem o símbolo no peito e os olhos verdes. Aí nisso,
também se aplica, por exemplo, o aquático supremacia alienígena, que o Darwin afirma que o Ben só conseguiu o acesso ao aquático supremacia alienígena porque o Super Omnitrix absorveu o DNA de um Pisces Volon em off-screen, quando o Ben foi para Pisces. Aí com isso, esse novo DNA foi colocado no Super Omnitrix e o antigo foi substituído. Mas é aí que entra a questão. A afirmação do Wayne McDuff sobre como o aquático foi desbloqueado para uma alienígena é controverso com o que ele mesmo afirmou sobre os 3 aliens monstros. Porque se o Super Omnitrix substituiu o DNA antigo do aquático pelo novo, por que o Omnitrix protótipo não fez o mesmo com os 3 alienígenas monstros? É uma ideia controversa e que só serve para matar conceito e levantar a ideia estúpida do Darwin de cópia genética. Cara, essa ideia da cópia genética é ridícula, nem o Omniverse segue isso, porque quando o Omnitrix escaneou o DNA do Lion, ao invés do Ben se transformar no Lion com o Omnitrix no peito e olhos verdes, ele se transformou num alien diferente, que é o Cocorocoide. Então, tipo, essa ideia é totalmente furada, só serve para matar conceito mesmo. O próximo retcon já é no reboot, que é a respeito da forma de carro do Glitch. Bom, o Glitch é um personagem que foi nos apresentado no especial Interinvasão do final da segunda temporada do reboot. Ele é basicamente a mistura do DNA do Ultra T que havia sido destruído pelo Omnitrix com o DNA do Ben. Essa fusão foi feita para salvar o DNA mecamorfo galvânico. Só que acontece que com a reiniciação do Omnitrix, o Glitch teve que se fundir com o carrinho de lata dos Tensons para tirá-los a tempo do Omnitrix, porque afinal com o Omnitrix sendo reiniciado, é provável que nenhum deles sobreviva. E depois disso, o Glitch permaneceu na forma de carro. E a gente não sabia disso até a terceira temporada do reboot, onde lá foi nos mostrado que de fato o Glitch continuou na forma de carro. Aí quando foi questionado ao Duncan Royal do porquê disso, ele respondeu que com a reinicialização do Omnitrix, o Glitch acabou sendo afetado, ficando preso na forma do carrinho de lata que ele havia se incrementado antes de sair do dispositivo. Só que assim, por mais que essa seja uma explicação paia, pelo menos é uma explicação decente do porquê que o Glitch nunca voltou ao normal. O problema foi quando veio o filme Ben 10 contra o Universo Filme, que retconou essa formação do Duncan Royal, nos mostrando o Glitch saindo do carrinho de lata e se incrementando ao Kevin, criando a armadura Glitch. Aí tipo, com isso, fica claro que aquela formação do Duncan já nem é mais canônica, sofreu retcon. Então o Glitch simplesmente ficou na forma de carro porque ele quis. Ele nunca voltou ao normal porque ele não quis. Ele queria continuar como carro e é isso, se reconhece como carro. Enfim, isso é ruim porque teve várias ocasiões que o Glitch podia muito bem só ter saído do carrinho de lata para ajudar os Tennysons. E ele preferiu permanecer na forma de carro. Tipo, qual é a lógica? O próximo retcon é a respeito dos encanadores. Esse é polêmico, viu? Bom, os encanadores no clássico eles foram estabelecidos como sendo, marque tudo que eu vou falar, hein? Uma facção do governo americano composta apenas por humanos, feito com o objetivo de impedir que informações da existência de alienígenas e coisas sobrenaturais vazem para a humanidade. Entendeu tudo que eu falei? Bom, e por causa disso, sempre existiu conflitos entre os humanos e os alienígenas. Por mais que os encanadores até que sejam mais, assim, ligados com os aliens, eles têm conhecimento sobre os avanços tecnológicos e essas coisas, ainda existiam conflitos internos. Os encanadores já entraram em guerra por anos contra os cães de lama, e só foi parado porque um encanador específico ia se casar com uma cã de lama. Os encanadores também já abusaram dos outros alienígenas para ficar famosos, como o Phil mesmo, ele abusou dos alienígenas que foram enviados para o Nullificador para ficar famoso. Além que também tem a questão dos encanadores que se revoltaram contra os encanadores em si e acabaram seguindo seus próprios rumos para ir contra, como o Driscoll, ele foi expulso dos encanadores por ser desonesto, aí ele entrou nos Cavaleiros Eternos e se tornou o líder da facção. E aliás, o próprio conceito dos Cavaleiros Eternos no clássico, de acordo com os pop-ups, é eles serem uma agência anti-encanadores. Ao invés de impedir que informações sobre a existência de alienígena vazem para a humanidade, eles tinham como objetivo abusar dos avanços da alienígenas para se tornarem mais avançados ainda e assim tomarem o mundo para si. Esse era o objetivo dos Cavaleiros Eternos no clássico. E os encanadores eram praticamente tudo que eu falei até agora, uma facção composta apenas por humanos e que por causa disso trazia vários problemas e questões internas com os alienígenas, preconceito e essas coisas. Mas isso tudo foi mantido? Não.
veio o AF e nos trouxe o retcon de que na verdade os encanadores são uma polícia intergaláctica composta por tudo quanto é espécie. Pironitas, tetramendes, humanos, qualquer espécie. Tá nos encanadores, pronto. Só que tipo, e quanto tudo que foi estabelecido no clássico? Como é que fica? Você trouxe a ideia de que os encanadores são na verdade uma agência intergaláctica, mas não explicou tudo que foi estabelecido no clássico? Como é que fica a questão deles terem composto apenas por humanos? Como é que fica o preconceito entre os humanos e os alienígenas? Como é que fica a guerra que os encanadores tiveram com os alienígenas? Como é que fica isso tudo? Só aconteceu e é isso? E antes que vocês venham dizer que o Dwayne McDuff nunca considerou essa questão dos encanadores um retcon, isso não é válido porque o AF nunca fez questão de explicar por que não deveria ser considerado um retcon. Então essa formação do Dwayne no fim é o equivalente a nada. Ainda é retcon e é isso. E isso permaneceu em um AF inteiro. Nunca fizeram questão de explicar por que os encanadores eram daquele jeito no clássico e do nada viraram isso em um AF. Só mudou e é isso. Mas o Omniverse, fazendo o oposto do que os Vilvão choram, explicou esse retcon, dando um outro retcon. A realidade é que os encanadores eram divididos em dois. Existia a facção da Terra, que originalmente se chamava Plumbeers, mas aí eles foram rebatizados para encanadores por sugestão do bem ao George Washington, quando ele viajou no tempo. E também existia a agência intergaláctica, que são os encanadores aí alienígenas. As duas facções não tinham nada a ver uma com a outra no passado, mas com o decorrer do tempo, eles acabaram se ligando até que eles se tornassem uma única facção, que é os encanadores que são agora. O Omniverse fez questão de explicar isso, mas ainda tem alguns furos de roteiro, como o fato que a gente não sabe quando com exatidão que essa união aconteceu. O Phil afirma que o único alienígena que ele viu na base encanadora era o Patelidae. Os encanadores foram dados a entender pelo Derek que foram unidos depois de destruição alienígena, enfim, uma bagunça. Então, mesmo tendo explicado, ainda tem seus problemas. Esse retcon em específico não é um retcon, são vários de uma vez. Mas todos eles fazem a mesma coisa, então eu decidi incluí-los como um só. Que é o retcon de tudo de Ben 10 se resumir a aliens. Ok, Ben 10 tem como seu foco central os alienígenas. A franquia é literalmente sobre um garoto que tem um relógio que o transforma em aliens. Então, mostrar mais de alienígenas nesse universo gigantesco em Ben 10 é algo bom. Você pode explorar aí os planetas, as espécies de cada alien do Omnitrix, mostrar como funcionam suas mitologias, suas crenças. Isso é legal. E até mostrar que tal personagem tem ligação com essa espécie. Isso torna interessante. Só que não é esse o caso nesses retcons. Tudo que eu falei pode botar ao contrário. Ao invés de pegarem algo que já existe, uma espécie que já existe, e expandir um personagem com essa nova espécie, tipo dizer que a história dele é essa no clássico e tem uma certa ligação com tal coisa. Não, joga a história no lixo e substitui por algo totalmente novo, uma espécie totalmente nova, sem graça e que só é um cuspe na cara da ideia original estabelecida no clássico. Isso são todos os retcons feitos em um AF de tal coisa ser alienígena. Nenhuma tem questão de expandir o personagem de forma positiva ou pegar um alienígena, espécie que já exista e fazer ela ser ligada com a história do personagem no clássico. É só joga no lixo, cria um novo e é isso. O Kevin pega toda a mitologia do personagem ser um mutante, que virou um psicopata por causa das pessoas maltratando ele pelo simples fato de ele ter nascido diferente, joga no lixo e troca por uma história genérica em que o Kevin ele tinha uma boa família, os pais dele e o padrasto os amavam, só que ele absorveu muita energia, enlouqueceu, aí virou o vilãozão que a gente viu no clássico. Ele nunca foi mal, foi só a energia deixando ele louco. A Gwen pega toda a mitologia dela, aprender a ser uma feiticeira, que ela gosta de magia e que ela tem um potencial de magia que pode até superar o Rex Encantriz, joga no lixo e coloca que ela tem a cagada histórica de ser híbrida de uma espécie introduzida agora. A Verdona, cara, esse aqui ninguém reclama porque ninguém sabia, mas eu vou falar agora para vocês saberem. Originalmente, ela era para ela estar morta. Isso foi indicado em um pop-up e confirmado no filme Corrida contra o Tempo, que era canônico na época do clássico. A ideia da Verdona antes era que ela na verdade foi morta em uma das missões do Vomax. E foi a morte dela que fez com que o Vomax decidisse deixar em segredo a questão dele ser um encanador dos seus familiares. Porque ele não queria botar ninguém em risco. Por isso que ele era aquele cara secreto a respeito de sua vida encanadora.
porque ele não queria ninguém em perigo. Joga isso no lixo e troca por uma lore sem graça, que tem ligação com a Gwen sem a Nodita e sei lá das contas. A Verdona é uma personagem legal? É legal, só que isso é um cuspe na cara da ideia original. E ninguém reclama porque ninguém sabia, mas tá aqui. Só jogaram a ideia do clássico no lixo e substituíram por algo genérico. E eu posso ficar o vídeo inteiro só falando das ideias ridículas que criaram do zero para substituir o original do clássico, como o que rolou com os encanadores, que eu já mencionei, dos Cavaleiros Eternos, mas é muita coisa. E isso fica pior quando você descobre que a produção tinha mais ideias para fazer essa palhaçada. Sabe o Jacaré o Crocodilo do clássico? A produção de WAF tinha planos para trazer eles de volta e estabelecer que eles são aliens, sendo que, como o próprio Thomas Perkins disse, no clássico eles eram humanos mutantes. Isso é um jeito de matar a mitologia de Ben 10 de uma forma muito ruim, porque Ben 10 não se resume só a Alien. O Alien é um Alien central, sim, mas também tem outras coisas nesse universo. Tem humano mutante, tem magia. Você jogar isso no lixo e só dizer é Alien é algo muito ruim, que só mata a mitologia gigantesca que o universo deveria ter. Entende? Por isso que eu odeio tanto esses retcons de WAF, porque eles só pegam a ideia original e jogam no lixo. Agora, esse retcon, eu me pergunto até hoje o que deu na produção de WAF para eles decidirem do nada fazer esse retcon, que é sobre como são os Chimera sui generis. Para quem não sabe, Chimera sui generis é a espécie do Vilgax. De acordo com os pop-ups do clássico, os Chimera sui generis eram uma espécie de guerreiros. Desde seu nascimento eles são treinados para se tornarem poderosos guerreiros de guerra. Eles são uma raça que anseiam pela guerra. Eles querem a guerra mais do que tudo. E eles são tão poderosos que são praticamente que nem o Vilgax, lá que a gente vê no clássico. O clássico Vilgax era poderoso mesmo na sua forma comum, que era o baixinho lá. Então os Chimera sui generis eram essa espécie de guerra. E tipo, imagina um arco focado nos Chimera sui generis como vilões principais. Eles descobrem que o Ben derrotou o Vilgax na luta lá do Força Alienígena. Aí eles decidem se unir para atacar o planeta, vendo aquilo como uma oportunidade de guerra que eles tanto anseiam. Seria incrível. Mas aí vem Força Alienígena. E não, gente. Os Chimera sui generis são uma raça paz e amor. Eles são fracotes, são pacíficos. O único guerreiro da raça é o Vilgax. O resto é tudo um bando de Chimera sui generis fracos aí. Homens polvos, fracotes. Cara, sabe o retcon que fizeram com Saiyajins no Super, que tem Saiyajin bondoso, sendo que eles eram estabelecidos como uma raça que gostava de exterminar planetas, bárbara e tal? É a mesma coisa aqui. Pegaram os Chimera sui generis que tinham um laque incrível para trazer um arco que podia até bater de frente com um dos soberanos, e jogaram no lixo. Agora é só uma raça pacífica e dane-se. É algo muito ruim. O penúltimo retcon da lista é a respeito dos Kineceleranos na Terra. Para quem não sabe, os Kineceleranos é a espécie do XRL8. No clássico havia sido construído toda uma lore no pop-up de que os Kineceleranos vivem em Kinect e Kinect tinha um sistema de dias muito mais acelerado do que no nosso. Entende? É um planeta rápido, o que faz sentido. Os Kineceleranos são seres rápidos. E a velocidade deles proveio da adaptabilidade deles desse sistema de tempo rápido do seu planeta natal. E por causa disso, se eles viessem para a Terra, eles iriam morrer de doença, porque o sistema lento do planeta é algo que está fora dos padrões deles. Então, com o tempo, eles iriam acabar morrendo de doença por falta de adaptação desse novo sistema. Tanto que é por isso que o XL8 é o único Kinecerano na Terra. Porque, né, a gente sabe, aquela lore de Full-Blau, porcentagem humana, blá blá blá. Só que veio o Omniverse e nos trouxe os Kinecereranos vivendo na Cidade de Baixo, onde basicamente eles nos trouxeram que não, os Kinecereranos podem viver na Terra sem problema, que eles não vão ficar doentes, não vão morrer de velhice ou coisa parecida, eles vão viver na Terra como qualquer ser humano. E tipo, ok, os Kinecereranos de Omniverse da Cidade Baixa são fofinhos e bonitinhos, só que não era muito necessário esse retcon. A lore dos pop-ups desse sistema acelerado, que podia matar os Kinecereranos se eles fossem para um planeta que não tem aqui esse sistema acelerado, era interessante, mas eles descartaram isso. Então, é um negócio que não era necessário, sabe? É um retcon que não precisava existir. E para finalizar a lista, é claro que eu não posso me esquecer de falar do top 1 dos piores retcons já feitos,
de toda a história de Ben 10, que é o retcon da história do Kevin. Nesse caso, eu incluo o AF e o Omniverse. Ambos são ruins. E eu só faço uma pergunta, direcionada para toda a produção de WAF e Omniverse. Qual era a dificuldade de manter o personagem do clássico e trazer uma redenção daquele personagem? Não inventar a abobrinha do nada. Qual era a dificuldade? Sério. Porque, mano, o personagem do Kevin no clássico era perfeito. Pra mim, o Kevin é o melhor personagem de cada série da franquia. Clássico, Força Supremacia, Universo e até o reboot. Eu considero o Kevin o melhor personagem, mas isso se deve pela construção que ele teve. E no caso do clássico, o Kevin ele foi muito bem construído. A ideia dele era ser um garoto que nasceu com poderes. E por causa disso, todos à sua volta o viam e tratavam como uma aberração. Só porque ele era diferente. Até os seus pais o abandonaram porque viam ele como um monstro. Eles não queriam ter um monstro como filho. O Kevin afirmou isso diretamente. A história do Kevin no clássico para ser um vilão é justamente isso. Ele foi tratado como uma aberração só por ser diferente. Isso que o tornou um psicopata. O fato de que todos o maltratavam simplesmente por ele ser diferente. Aí você tem essa lore bem feita e você joga no lixo e traz uma lore genérica. Genérica de que, não gente, a realidade é que o Kevin tinha bons pais. O pai dele era antigo parceiro de Vomax. E o desgraçado desse velho não mencionou nada no clássico e até ficou confortável em enviar o Kevin para um nullificador, como se ele nem sequer fosse o filho de um antigo parceiro que ele jurou proteger. E também ele tinha uma mãe que o amava, um padrasto que também o amava, e ele só perdeu o controle, decidiu fugir de casa e virar o vilão que a gente conhece, porque ele absorveu energia e sem querer destruir a casa. Aí ele pensou, não, vou me expulsar, especialmente esse desgraçado do Harvey, vou fugir de casa e agora todo mundo me vê como uma aberração, eu sou o vilãozão. É isso. Esse é o personagem que estabeleceram em WAF. Mano, isso é... Se você reclama do retcon de Omniverse, vê esse retcon terrível de WAF. Porque, cara, olha isso. Pegaram a lore construída do clássico pro personagem do Kevin e cuspiram na cara para trazer essa lore genérica que segue o feito ridículo de WAF de que tudo tem que ser alien. Eu já reclamei disso antes, e eu reclamo aqui. Cara, qual era a dificuldade de pegar aquele personagem do clássico e trazer uma redenção sem depender dessa palhaçada, essa abobrinha que inventaram no meio do personagem? O Kevin de WAF é um ótimo personagem. Eu gosto do Kevin de WAF. Ele foi bem construído, é o melhor personagem de Força Supremacia. Mas isso porque eu ignoro essa lore terrível que colocaram. Porque literalmente, sem e com Harvey e Devin, essas palhaçadas toda, o Kevin segue normal. O Devin foi desnecessário pro personagem de WAF. O Kevin iria virar encanador essas palhaçadas toda sem o Harvey. O motivo dele ter mudado como pessoa, como já foi deixado várias vezes claro, foi a amizade dele com o Ben e a Gwen. Os dois fizeram ele aos poucos mudar o personagem daquele psicopata para uma pessoa bondosa. A ideia do Kevin era justamente essa. Ele se tornou vilão porque ele não tinha ninguém para orientá-lo, só maltrataram ele. Aí trouxeram isso aqui em WAF. Eles inventaram essa abobrinha no meio também. Se você jogar essa abobrinha no lixo e só seguir a ideia normal, que é dele mudar por causa da amizade que ele teve com o Ben e a Gwen, tudo segue normal. Essa história toda de Osmosiano foi inútil. Não precisava de Devin Levin, não precisava de Harvey, não precisava de nenhuma. E o que me deixa mais bravo ainda nesse retcon é aquele diálogo entre o Harvey e o Kevin Supremo. Pra Supremacia é um diálogo impactante e que traz realmente um momento forte. Mas pra franquia num todo é uma merda, porque você pega de novo a história do Kevin no clássico e cospe na cara e joga no lixo. No lixo não, num vulcão em erupção. Porque, cara, dizer que a mãe do Kevin amava ele mais do que tudo e que o Harvey o criou desde os 4 anos de idade... Eu acho que era 4, já nem tô ligando pra isso. É dizer que o Kevin tava mentindo. É isso. Ele ser abandonado pelos pais é mentira. Dane-se. E se não bastasse isso tudo, vem o Omniverse. Aí traz um retcon que, ok, joga no lixo a ideia de WAF, mas joga de uma forma mal feita, porque não explica tudo. E é por isso que eu não gosto desse retcon também. Cara, adianta do que você dizer que o Osmosiano é um humano mutante, que deve levar uma pessoa real, se você não explica outras coisas que são fundamentais, como quem é o Agregor, o que é o Ragnarok, o Harvey
e Senhora Eleven são realmente ligados ao Kevin ou eles só são duas pessoas randoms que sofreram de falsas memórias do Proctor Cervantes? E é por isso que eu não gosto desse retcon. Qual era a dificuldade de manter o personagem do clássico? Não enfiava Devin Eleven, não enfiava Proctor Cervantes, fazia o Kevin do clássico, pronto. É por isso que eu não gosto. O Kevin já era um personagem bom. Para que mudar? E é isso. É por isso. Esse é o pior retcon da franquia. E esse foi o vídeo. E, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. E também espero que vocês entendam que isso tudo é minha opinião. Você tem todo o direito de discordar de mim. Só não me xingue por falar mal desses retcons. Então, enfim. Obrigado. Deixa um like, se inscreva no canal. Valeu. E fui.